Orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por esse culto. Pedimos para que o Senhor continue falando conosco. Ó Senhor, continua ministrando o nosso coração, porque nós realmente temos sede de Ti. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma arte, eu não sei. Olha, gente, a Júlia arrasa. Olha, muito bem. Parece até que eu sou uma pessoa que é importante. Verdadeiramente és filho de Deus. Você pode repetir isso comigo? Verdadeiramente, tu és o filho de Deus. Não, gente, você está falando do filho de Deus. Vai um pouquinho mais de, né? Vamos lá. Verdadeiramente, tu és o filho de Deus. Queria contextualizar para vocês aqui esse momento em que essa frase aconteceu. Claro que aconteceram em alguns momentos, mas esse foi o primeiro momento em que os discípulos, caiu a ficha dos discípulos. E me chama muita atenção o momento que caiu a ficha. E por isso que eu quis compartilhar com vocês, porque vocês sabem que tudo que eu trago aqui sempre é um devocional que Deus falou comigo, né? Mas daí eu compartilho com vocês, tá? Eu sou o quê? Fofa. Mas é porque Deus trabalhou muito fortemente isso no meu coração. Eu estou sendo trabalhada sobre isso já há algumas semanas. Deus tem realmente me moldado forte. Deus só vai dar na canela, vocês sabem, né? Quem esteve aqui segunda-feira passada? Na canela, a gente saiu daqui mancando, basicamente, mas abençoados. E os discípulos estavam caminhando com Jesus, já fazia um tempo. Eles estavam caminhando com Jesus, eles estavam vendo as coisas que estavam acontecendo, os milagres e sinais, eles estavam já se manifestando. Segundo as próprias palavras de Jesus, em Mateus 11:5, Jesus fala assim: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O Evangelho já tinha acontecido, já estava acontecendo, já estava vivo ali. Então Jesus pega os seus 12, pega os seus discípulos e começa a enviá-los para que eles fossem propagadores desse Evangelho. Hoje nós falamos sobre isso na aula da Capacitação Destino, nível 1, livro 2, quem é aluno aí? Olha a coisa, gente, estou adorando essa sala. Eles estão desanimados aqui, mas eles normalmente são animados. São uma sala maravilhosa. E nós estávamos compartilhando sobre isso, sobre como Jesus ele veio e ensinou os seus discípulos a realmente serem propagadores dessa igreja, e serem líderes, e serem enviados. E os discípulos começaram a passar por isso. Quando Jesus falou para eles: eu vou enviar vocês. Eu fui com a minha célula no cinema assistir The Chosen, que passa os 2 primeiros capítulos da 3ª temporada, e passa exatamente esse capítulo onde Jesus está enviando os discípulos. E é um capítulo, gente, interessantíssimo. Se você ainda não assistiu, assista The Chosen, assista essa 3ª temporada, porque fala sobre como eles se sentiram. Tem certeza, Senhor? Tipo, você faz os milagres, como assim nós vamos? E aqui nessa passagem que eu vou ler com vocês, está exatamente nessa fase, onde Jesus envia eles. E eles voltam, gente, felizaços. Porque eles voltam falando: Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, os coxos começaram a andar, nasceu braço, nasceu perna, aqueles milagres criativos. E eles estavam se sentindo realmente empoderados por tudo aquilo que eles estavam vivendo. Era uma fase maravilhosa. Eu não sei se você sabe, mas logo que eles voltam desse id, é quando acontece o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Vocês sabiam disso? É quando acontece o primeiro milagre. Eles voltam e daí grande multidão começa a segui-los e a se reunir ali. Isso está, eu ia ler com vocês. Vocês gostam de ler bastante a Bíblia no culto ou não? Lê ou não lê? Então vamos ler, Mateus 14, 13 a 21, que se deixar eu leio a Bíblia o culto inteiro, gente, eu adoro. Mateus 14, 21, vamos lá. Hoje vocês vão perceber que eu mudei a versão aqui da Bíblia, então quem tem NVI talvez tenha algumas palavras diferentes, que eu precisava dessa versão, tá? Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades e seguiram por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo elas pelas aldeias, comprem para si o que comer.
Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Que alguém muito inteligente levou uma matulinha. Então ele disse: traze-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os aos olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Um parênteses aqui. Eles estavam acostumados a orar para as pessoas serem curadas, mas eles ainda não tinham vivido uma multiplicação de comida. Você está conseguindo imaginar? Você tem a mente criativa? Se você tem a mente criativa, vai comigo. A Gigi, minha filha, tem a mente muito criativa. Ela vai longe, né, filha? Se você tem a mente, vai comigo. Você está lá, uma multidão, uma galera faminta. E de repente Jesus pega um pedacinho de pão, começa a cortar e aquilo não acaba. Aquilo não acaba. Aquilo não acaba. Gente, deve ter sido, no mínimo, sobrenatural. No mínimo sobrenatural. Você vê isso acontecer diante dos teus olhos. O pão não acaba, o peixe não acaba. Não era 10 pessoas, galera, 5.000 homens, mais crianças e mulheres. Tem sempre muita criança, vocês sabem disso, não sabem disso? Sempre muitas crianças. E não acabava, e não acabava, e não acabava. E os discípulos assim: meu Deus, o que é isso que a gente está vivendo? Estamos vivendo as profecias, estamos vivendo tudo aquilo que a gente estudou no Velho Testamento, está se cumprindo. A gente ora através do poder de sangue de Jesus, as pessoas são curadas, o pão está multiplicando. Meu Deus! Estavam empoderados. Só que acontece algo muito interessante, que é a parte que eu quero realmente entrar com vocês. Vamos ler mais? Gente, eu gosto de interação, tá bom? Não gosto de ficar falando com a parede. Vamos ler mais? Obrigada, queridos. Continua, acontece algo, Mateus 14, 22 a 33. Logo a seguir, compeliu a Jesus os discípulos a embarcar. Aqui. E passar adiante para o outro lado da margem, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá ele estava, só. Entretanto, o barco estava longe, muitos estádios da terra. Pensa ele lá no monte, olhando um barquinho bem lá no meio do mar, bem lá. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e falaram: ah, meu Deus, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Deve ter sido bem engraçado, né? Pausa. Mas Jesus, se eu fosse Jesus, eu tinha morrido de dar risada. Ai, meu Deus, um monte de panguão, não sabe nem quem eu sou. Mas Jesus, imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, daí eles chegaram lá. Vamos até aqui. Tem muitas coisas nessa passagem que me chamam a atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, que eles estavam vivendo verdadeiramente um tempo de grande graça, um tempo de grande poder, um tempo de grande favor do Senhor. Eles estavam realmente vivendo, gente, andando com Jesus, vendo os milagres acontecendo. Eles estavam cheios, eu acho que eu vou precisar de outro microfone, a bateria não está muito minha amiga. Eles estavam cheios daquele poder, se sentindo empoderados, não por eles mesmos, mas porque eles estavam com Jesus, eles estavam vendo as coisas acontecendo. Porém, naquele dia, algo diferente aconteceu. Jesus
viu que eles estavam cheios do poder, apesar de nesse momento da multiplicação dos pães, eles deram uma escorregadinha, mas tudo bem, vocês sabem que essa foi só a primeira. Na segunda eles deram escorregadinha de novo. Esses discípulos, vou te falar, viu? Ah, meu Deus, qualquer semelhança com a gente é mera coincidência. Eles estavam cheios do poder de Deus. E Jesus falou para eles, vai indo na frente que eu vou orar. De repente, acontece algo que fala, o vento era contrário. Vocês perceberam isso? O vento era contrário. Sabe, queridos, muitas vezes na nossa vida, acontecem momentos onde o vento é contrário. Com Jesus, ou de ver as coisas acontecendo na sua vida, ou não, simplesmente é uma fase comum, mas de repente, quando vem o vento contrário, é a parte aonde normalmente nós titubeamos. Pensa uma coisa aqui comigo, tá? Aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam ali naquele barco, aqueles 12 discípulos que estavam no barco, eles já tinham sido enviados. Eles já tinham orado pelas pessoas serem curadas. Eles já tinham visto o poder de Deus nas suas vidas e nas vidas das pessoas. Eles tinham visto Jesus alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças, tipo 15.000 pessoas, com um pedaço de pão. Eles conheciam o poder de Deus? Vocês acham que eles conheciam? Eles conheciam o poder de Deus. Mas a hora que veio o vento contrário, eles esqueceram que eles conheciam o poder de Deus. A hora que veio o vento contrário, a hora que a dívida foi maior do que o salário, a hora que veio uma morte na sua família, a hora que vem uma doença grave nos seus familiares ou em você mesmo, a hora que a sua empresa fale, a hora que seu filho se desvia, a hora que seu marido é preso, a hora que vem o vento contrário, é a hora que normalmente nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos nos problemas. É muito engraçado essa parte deles verem Jesus e falar que gritando que era um fantasma, mas eu não vou entrar nesse mérito porque não é. Tadinhos, eles ficaram com medo, mas eles sabiam do poder de Deus, sabiam que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, mas na hora do vento contrário, eles esqueceram que eles estavam cheios de um poder que poderia mudar aquela situação, ou não, mas eles estavam cheios do poder de Deus, que eles não precisavam ter medo. Quando a gente passa por situações onde o vento é contrário, a gente normalmente tem a tendência de achar que Deus se esqueceu de nós. Eu compartilhei com a minha célula uma palavra desses dias, que foi a palavra da célula, sobre Lázaro, que foi, acho que até o Niva que pregou, né, Niva? Sobre Lázaro, e daí nós tivemos essa palavra na célula. E uma das coisas que nós compartilhamos ali, é que todo mundo achava que Jesus tinha que se manifestar antes de Lázaro morrer. Tem essa passagem, João 11:37. João 11:37 fala assim, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que Lázaro não morresse? Claro que podia, mas daí Lázaro ia ter ressuscitado? Não. Não podia Jesus ter feito com que não tivesse aquele vento contrário? Claro que podia. Mas daí como que eles iam ver o poder de Deus? Não podia Jesus ter feito com que a sua vida fosse somente um mar de rosas? É claro que podia. Mas aonde a sua fé ia ser testada? Vocês estão entendendo? Jesus pode todas as coisas, querido. Jesus pode todas as coisas, mas nós temos uma fé tão... que normalmente a gente acha que o poder de Jesus só se revela a nós quando Lázaro não morre. Quando o vento não é contrário. Daí Jesus está me amando, porque não tem nenhum vento contrário. O mar está assim, ó, calminho, calminho. Jesus está me amando quando Ele não deixa meu Lázaro morrer.
Jesus está me amando quando Ele não me deixa passar necessidade, quando minha família é toda linda, maravilhosa, perfeita, quando eu sou riquíssimo, tenho Porsches na garagem. Jesus só é poderoso quando essas coisas acontecem? Não. Então, quando o vento sopra ao contrário, quando o vento vem ao contrário, ao invés deles clamarem a Jesus, eles ficam com medo, aterrorizados. Meu Deus, fomos abandonados. Foi esse exatamente o sentimento que eles tiveram naquele momento. Minha cabeça já vai longe, né? Eu fico imaginando, Jesus sabia, porque Ele sabe de todas as coisas, sabia que a gente ia passar por isso, e daí ficou bem lá orando para não estar passando por isso. Jesus, Ele sabe todas as coisas, e Ele pode fazer com que seu Lázaro não morra, mas se ele não morrer, não tem ressurreição. Se não tiver vento contrário, não tem esse grande insight que eles tiveram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, porque até o vento cessa. Se não tem dificuldades, querido, a nossa fé não é provada, porque é lindo a gente tem um relacionamento de amor com Jesus quando tudo está bem. Mas é extremamente desafiador nós termos um relacionamento com Jesus, crendo quando nós não vemos nada. Quando parece que a sua oração não passa do teto. Quando parece que você ora e as coisas não acontecem. Quando você se sente abandonado no meio dos ventos contrários. É aí aonde a nossa fé ela é forjada. Segunda parte que me chama muita atenção é quando ele fala, todo mundo sabe da história de Pedro, né? Pedro foi lá, falou, se é você, deixa eu ir sobre as águas. Poxa, eu acho Pedro corajoso pra caramba, eu acho que ele realmente, assim, né? A gente devia lembrar mais da coragem dele de sair, do que do medo dele de cair. Mas tudo bem. Mas quando fala aqui no versículo 32, eu acho que é isso. Isso, versículo 32. Quando Jesus e Pedro voltam para o barco, eles entram no barco, o que acontece? Vocês não leram comigo. Bota o 32 aí para mim, vai. O vento cessa. Quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Porque é o momento onde eles devolvem a honra para Jesus, aonde os olhos deles param de olhar para as ondas e voltam a olhar para Jesus. Vamos supor, tá? Você está lá no barco, o vento para cá. Se fosse eu, já estava vomitando, com certeza. Nossa, passando mal, horror, alimentando os peixinhos com vômito, tá ótimo. Você está lá olhando a onda, Jesus me abandonou, olhando a onda, ai meu Deus, o fantasma, não quero olhar o fantasma. Mas daí quando Jesus entra no barco, vocês acham que todos eles estavam olhando para onde? Para Jesus. E daí a hora que Jesus entra no barco, eles estão lá olhando para Jesus, eles nem lembram mais do vento, porque não precisa mais lembrar do vento. O Todo-Poderoso está ali. E se o Todo-Poderoso está ali, se o Todo-Poderoso está na sua vida, num lugar de honra, se seus olhos estão sempre fitos no autor e consumador da sua fé, querido, você nem lembra que tem vento. Porque o vento cessa. E o vento pode cessar de várias formas na nossa vida. O vento pode cessar com a paz do Senhor em nosso coração no meio do caos. Isso é vento cessando. O vento pode cessar com um milagre de fato acontecendo. O vento pode cessar com você tendo respostas que você nem imaginava. Mas a gente acha que o vento só cessa quando o milagre acontece do nosso jeitinho, né? Porque a gente faz até script para Jesus. Você é dessas também? Faz script para Jesus? Jesus, amanhã eu preciso de um milagre assim, 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 assado? A gente é assim. Faz script, solta para Jesus, assim, Jesus. Pronto, pode fazer. Já decidi. E daí, se vem o vento contrário, a gente acha que Jesus não está ali. Mas o segredo é, queridos, devolver a Jesus a honra e o centro. Deixar com que Ele entre no nosso barco. Com que a nossa atenção esteja diretamente focada nele. Porque a hora que a nossa atenção está diretamente focada nele, acontece algo na nossa mente que faz com que a gente saiba que o quê? Verdadeiramente és filho de Deus.
Quando a gente tem os nossos olhos focados em Jesus, independente do vento contrário, independente das nossas lutas, independente das nossas dificuldades, a gente lembra todos os milagres que Ele fez. Sei lá, eu fico imaginando esses discípulos falando, mas meu Deus, faz 5 minutos que a gente estava comendo um pão que não existia um pão. Por que a gente esqueceu que a gente está comendo um pão que não existia um pão? Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que já fez tantos milagres na sua vida. É o mesmo Deus que te atrai constantemente para a presença dEle. E eu vou te falar uma coisa, querido. Se você está meio capenga, se você está meio afastado, ou está chegando agora, eu vou te falar. Presta atenção no tanto de vezes que Jesus já falou com você. E para de querer outros milagres que ainda Ele vai fazer se Ele quiser. Olha o tanto de milagres que Ele já fez. Olha o tanto de vezes que Ele já te atraiu. Olha o tanto de palavras que Ele já te deu. E lembra que o poder é o mesmo. É o mesmo que fez tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. E que ainda vai fazer tudo aquilo que você precisa. Para de ficar colocando Deus... Sua fé à prova, porque Deus não está vendo que eu estou passando por esse vento contrário agora. Claro que Ele está, e você está vendo que Ele é Jesus, o mesmo? Você está com os seus olhos no Jesus? Você está com os seus olhos naquele que faz o vento cessar? Porque se você estiver com os seus olhos no problema, você está esquecendo de quem Ele é, e daquilo que Ele faz. E naquele momento o vento cessa. E eles falam nessa passagem que a gente leu, quando o vento cessou, os discípulos falaram, verdadeiramente és o Filho de Deus. E se eu fosse Jesus, eu ia falar assim, mas só agora? Querido, o que está acontecendo? Olha só para vocês verem, na mesma passagem escrita em Marcos. Hoje meus alunos aprenderam que Marcos é mais reduzido, né, alunos? Muito bem. Na mesma passagem escrita em Marcos, olha como que ele conta o porquê que eles não entenderam. Marcos 6, 51 e 52. Marcos 6, 51 e 52 diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Todo mundo sabe aqui, né? E ficaram entre si atônitos, porque eles ainda não haviam compreendido o milagre dos pães. Porque o seu coração estava endurecido. Daí fala o porquê os gênios da lâmpada descobriram só nesse momento que verdadeiramente és o Filho de Deus. Porque apesar de Deus, de Jesus, ter feito tantos milagres estando com eles, apesar de Jesus ter feito milagres e maravilhas e sinais, o coração deles ainda estava endurecido e eles não conseguiam nem ver as coisas que estavam acontecendo na própria vida deles. E daí eu te pergunto hoje, vai pergunta para você. Você está dentro daqueles que está com o coração endurecido e que raramente consegue ver o tanto que Deus tem feito na sua vida? Ou você está naqueles que em tudo vê a graça e o milagre de Deus? Nem levanta a mão. Deixa quieto. Porque nós temos uma tendência enorme de viver um monte de coisa legal, mas só lembrar do vento contrário. Nós temos uma tendência enorme em vivenciar as coisas na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus. Deus fala com a gente fica feliz, mas a hora que vem o vento contrário, a gente esquece. Olha essa passagem, fala, eles não tinham nem compreendido o milagre dos pães ainda. Por isso que eles estavam com medo de ser um fantasma. Eles não tinham nem compreendido o milagre dos pães ainda, porque o seu coração estava endurecido. Queridos, eu tenho uma coisa para falar para vocês hoje, porque Deus falou comigo. Então eu vou falar para vocês que eu não posso apanhar sozinha, tá bom? Acontece milagres na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Você vai ficar triste por aquele que não aconteceu? Ou você vai ficar feliz por aquele que já aconteceu e todos os dias acontece? Você vai ficar se sentindo abandonado num barco com o vento contrário por aquilo que ainda, pelo Lázaro que está morrendo, que ainda não ressuscitou? Ou você vai ficar feliz porque, meu Deus do céu, os pães se multiplicaram?
Nós temos que escolher um lado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que você entenda que Jesus, Ele é verdadeiramente o Filho dEle. E Ele está poderoso para agir na sua vida hoje, como Ele já agiu ontem, como Ele já agiu antes de ontem, e como Ele vai agir amanhã. Mas se você não devolver o poder totalmente para Jesus, e o tempo todo declarar, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Se eu estou aqui nessa igreja hoje, é porque verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Porque o Senhor me tirou de algum lugar. Começa a pensar na sua vida aí, querido. Vai dar uma pensadinha aí, rapidinho. Pensa aí. Se não é Jesus que te trouxe para cá, eu não sei quem é. Porque por merecimento seu, provavelmente não é. Jesus, Ele é o mesmo Deus de poder. Ele é o nosso Rei poderoso. Ele é o mesmo que fez abrir o mar vermelho, é o mesmo que fez multiplicar os pães, Ele é o mesmo que fez o vento parar, Ele é o mesmo que orou pelo coxo, é o mesmo que faz você que está com uma dor de cabeça orar e ser curado, é o mesmo que faz com que você no dia que está angustiado sentir paz, é o mesmo que faz num dia de grande luta você simplesmente estar em paz. Ele é o mesmo poder, porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Mas quantos milagres mais nós precisamos para que a gente possa realmente reconhecer, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus na minha vida, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Hoje nós não precisamos de mais milagres, Ele vai continuar fazendo, porque Ele nos ama, não porque a gente merece. Ele nos ama, Ele vai continuar fazendo. Mas hoje é dia de nós reconhecermos o senhorio e entregarmos realmente toda a nossa vida para Jesus. E quando eu falo toda a nossa vida, não importa se você está na igreja igual eu há 40 anos, ou se você está aqui na igreja há 4 dias, não é isso. O senhorio da nossa vida, ele tem que ser entregue por completo. Porque se nós somos como esses discípulos que caminhavam lado a lado com Jesus, todos os dias vendo milagres, mas ainda temiam o vento contrário, é porque eles ainda não tinham reconhecido 100% verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Enquanto nós estivermos temendo os ventos contrários, é porque nós ainda não tivermos esse entendimento de que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Você pode hoje realmente reconhecer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus? Isso significa, queridos, que talvez você tenha que tirar os olhos das suas ondas contrárias. Isso significa que talvez você tenha que ver Lázaro morrendo e ainda assim ter fé, mesmo com Lázaro morto. Morreu, enterrado 4 dias. Isso significa mesmo quando tudo aquilo que parece contrário, parece que Deus realmente te abandonou, você ainda consegue reconhecer o senhorio dele na tua vida e não temer, porque você tem uma certeza, Ele não te deixa abandonado no vento contrário. Ele vai te salvar. Nem que seja parecendo um fantasma, Ele vai te salvar. Isso significa que era completamente diferente do que... Eu acho que os discípulos podiam imaginar até que Ele chegasse voando. Mas de fantasma, realmente andando sobre as águas, era algo que nunca tinha acontecido. Era algo diferente. A gente tem que parar de querer colocar os milagres de Jesus numa caixinha. Jesus só se manifesta comigo se eu ganhar tantos reais por mês, se eu tiver uma família feliz, se nada na minha casa der errado. Por que você está colocando Jesus numa caixinha? Ele continua sendo verdadeiramente o Filho de Deus, agindo do seu jeito ou não. E nós precisamos entregar esse senhorio e em todo tempo, queridos, todo tempo, dizer, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Aleluias. Até na falha do microfone. Esse não tá bom não. Quero outro. Tá dando um... Glória a Deus. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Você pode falar isso comigo? Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Queridos, Deus está mostrando isso para você ao longo da sua vida. Deus está mostrando isso para você desde o dia que você nasceu. Ele está te atraindo para a presença dEle. Ele está cuidando da sua família.
Ele está cuidando de você. E ainda quando pareça que o vento contrário é forte demais, Ele ainda assim está ali vendo. A passagem diz que Jesus estava lá no monte orando. Mas aonde estavam os olhos dele? Lá nos discípulos no meio do mar, passando pelo vento contrário. Eles estavam passando por dificuldade? Mas Jesus estava vendo, não estava não? Jesus estava vendo. Jesus quer que você saiba hoje, Ele está vendo. Ele está vendo, você não está abandonado. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Pare de temer. Pare de colocar à prova o senhorio de Deus quando o vento contrário sopra na sua vida. Porque hoje é dia de nós realmente nos rendermos completamente para Ele. E saber que Ele tem nos atraído para a presença dEle já faz um tempo. E é tempo da gente encontrar esse motivo que muda a nossa vida, que é o entendimento de que Ele é o Filho de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Gostaria de orar por você. Mas eu gostaria que você tivesse esse momento de reflexão também e de oração. Talvez você vai descobrir que muitas vezes você colocou Deus à prova e esqueceu de ver tudo aquilo que Ele já tinha feito, porque os ventos eram contrários. Talvez você vai ver que você está tão distante de Deus, que você estava como esse povo, com o coração endurecido, ainda que Jesus estivesse fazendo tantos milagres, mas eles simplesmente não entendiam. Hoje é dia, queridos, de nós termos os nossos olhos espirituais abertos, para que nós possamos ver e entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Nunca mais colocar Deus à prova porque não acontecem as coisas do jeito que nós queremos, mas saber que Ele está o tempo todo com os olhos dEle em nós. O tempo todo Ele está fazendo milagres. E muito provavelmente nós não estamos entendendo porque os nossos corações estão endurecidos. Mas Ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele continua fazendo. Talvez você esteja vendo aí seu Lázaro morrer, mas ele vai chegar. Talvez você esteja vendo o seu vento contrário, mas ele está doido para subir no seu barco. Ele só precisa que você coloque os olhos nele também. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nos perdoa porque tantas vezes nós temos o nosso coração endurecido. Nos perdoa porque tantas vezes o Senhor tem feito milagres em nossa vida, e mesmo assim nós estamos confundidos diante das adversidades e das situações que vêm contra nós. Nos perdoa, Senhor, porque mesmo o Senhor tendo feito tanto, nos salvado, nos resgatado, cuidado de nós, muitas vezes nós ainda no meio do vento contrário esquecemos que o Senhor é todo poderoso. Estamos com o nosso coração mais preocupado com aquilo que não aconteceu ainda, do que com todo o poder que o Senhor já demonstrou na nossa vida. Mas hoje, Senhor, nós queremos reconhecer, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Senhor, entra no nosso barco e faz o vento cessar, ó Pai. Entra no nosso barco e faz o vento cessar, trazendo paz no meio do caos, trazendo alegria, Senhor, no meio de um momento de tristeza, trazendo milagre, ó Pai, que o Senhor tem poder para realizar nas nossas vidas. Nos perdoa porque nós não temos visto que o Senhor tem nos atraído, nosso coração está endurecido e nós não temos visto que o Senhor tem nos atraído. Mas hoje, Jesus, nós queremos reconhecer: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Filho de Deus nas nossas vidas. Nós entregamos todo o senhorio da nossa vida diante de Ti. Entregamos todo o senhorio da nossa vida diante de Ti. E nos rendemos, ó Pai. Nos rendemos diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus.
Eu quero que você comece a fazer uma oração de rendição. E talvez Ele vai começar a te lembrar de tantas coisas que Ele já fez na sua vida. Quando Ele te chamou, quando Ele falou com você. Talvez algum sonho que Ele tenha te dado. Uma palavra que Ele deu a você há tanto tempo atrás e que te sustentou, mas talvez você tenha esquecido. Milagres, talvez semelhantes até com os milagres que você está precisando hoje, mas você já viveu eles. Você já viveu eles, porque Jesus estava ali. Comece a lembrar, e a deixar com que essas memórias vão tirando todo esse endurecimento do seu coração, para que você veja que Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus.